Paz do Senhor! Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que dá vida, que fortalece, que orienta. A palavra de Deus que tem direcionamento para mim e para você. Estamos trabalhando a vida de Davi, uma história linda, de superação, que em algum momento eu me identifico com ela e você também. Esse Deus que foi com Davi é conosco. Ontem a gente não falamos da história de Davi, não demos continuidade, porque o Senhor mandou outra mensagem. Hoje, do mesmo jeito, eu vi essa mensagem no capítulo 18 de Jeremias. Na minha igreja hoje, Deus fez de forma linda através do meu pastor. E ele também disse que eu ia falar de Jeremias no capítulo. Então, no canal. Eis-me aqui. Se você vai ver de manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. E se for à noite, boa noite. Vamos interagir? O título é Deixa Deus trabalhar em você, que eu possa deixar Deus trabalhar em mim. Às vezes a gente acha que está tudo fora do lugar. Deus está trabalhando. E às vezes também a gente não quer deixar de ser trabalhado. Deixe Deus trabalhar em você. E que eu possa deixar Deus trabalhar em mim. Amém? Jeremias 18, do 1 ao 23, e terminamos com João 8, 36. O vaso e o oleiro. Às vezes estamos assim, como o vaso, na mão do oleiro. O vaso que se quebra, Deus faz outro vaso. Vamos ouvir do Senhor a orientação dele? Glória a Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Onde é a casa do oleiro? A casa do oleiro é na igreja. A casa do oleiro é quando você faz no seu quarto um quarto de oração. Se levante e desça a casa do oleiro de joelho. Desça orando, louvando, lendo a palavra, para ouvir o Senhor falar com você. E disse à casa do oleiro, e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Deus está fazendo uma obra na minha e na tua vida. Deus pode até que está quebrando, está doendo, mas vai fazer um vaso de honra para a glória do Senhor. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Veja que ele estava fazendo aqui, simboliza, né? O oleiro na oleria fazendo um vaso. E o Senhor muitas vezes começa a fazer eu e você e se quebra na mão dele. Por quê? Porque a gente se quebra. Porque às vezes estamos com falha. Ele tem que quebrar e refazer. Às vezes estamos com mágoa, com ressentimento. Ele quebra e tem que fazer. Às vezes estamos no pecado e não queremos deixar, mas queremos Jesus. Ele tem que refazer. Então, para cada situação, existe uma obra a ser feita na minha e na tua vida. Mas para amanhã, a gente ser vaso de honra. Porque a Bíblia diz que tem vaso para honra e vaso para desonra. Mas aquele que se deixa Deus trabalhar nele, Deus quebrar e fazer um novo vaso, será de honra. E comigo e com você será assim. Glória a Deus. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O Senhor perguntou: Não poderei eu fazer novamente um vaso? E ele perguntei a mim e a você: Eu não posso fazer outro? Claro que pode. Esse vaso na mão do oleiro aqui tinha se quebrado. E muitas vezes eu e você está assim, quebrados, quebradas na mão do oleiro. Mas o oleiro está pegando caco por caco e renovando, refazendo um vaso de honra. Então dói, dói, machuca, machuca. Mas vamos deixar o Senhor trabalhar, porque depois dessa dor, dessa tristeza, só vai ser alegria. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derrubar, para destruir. Se tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Veja, o Senhor diz aqui, se eu e você se arrepender daquilo que não agrada a Deus,
Ele também vai se arrepender de cobrar da gente. Porque ele só quer que a gente seja vaso de honra. Ele só quer que a gente obedeça. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E essas pessoas, quando acabam sofrendo, é pela sua pura desobediência. A culpa é minha e sua, não é do Senhor. Deixe o oleiro fazer, mas não desobedeça. No momento em que falar de uma nação e de um rei para edificar e para plantar, para edificar. Quando Jesus fala comigo e com você, olha, vai por aqui, vai por ali, é para a nossa alma estar edificada nele. Olha, não faz isso não, faz o certo. É para a nossa alma estar edificada nele. Lembre-se, é melhor obedecer do que sacrificar. Se fizer um mal diante dos meus olhos, não dando ouvido às minhas vozes, então me arrependerei do bem que te falado que lhe farei. Veja, ele disse, se não ouvir a minha voz, eu vou me arrepender do bem que eu quero fazer a vocês. Vamos ouvir a voz do Senhor. Quando a gente está em pecado, desagrada o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor ama o pecador, mas aborrece o pecado. Então vamos lutar para cada dia estar em obediência. Porque é em obediência que vem a vitória. É em obediência que vem livramento. É a obediência que Deus faz coisas lindas na minha e na sua vida. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, projete um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora, cada um do seu mau caminho, melhorai e vosso caminho e vossas ações. Ele diz assim que o Senhor estava projetando um mal contra esse povo. Mas ao mesmo tempo o Senhor manda eles se converter. Manda eles pelo caminho certo. O Senhor só quer o bem para mim e para você. Quando acontece o ruim para a gente, não é culpa do Senhor, é culpa nossa, nossas escolhas. Veja que aqui ele diz, não tenha cuidado, para eu não me arrepender de fazer o bem e começar com justiça. Mas eles dizem, não há esperança porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu coração. Você já pensou? O Senhor disse que aqui esse povo estava andando segundo as imaginações dele, segundo os propósitos dele. E que eu e você ande segundo o propósito de Deus. Porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. A Bíblia diz que os planos do Senhor são melhores do que os meus e os seus. Ele vê no escuro. A gente não vê nem daqui a 5 minutos. Então vamos obedecer. Vamos estar na posição de servo e de serva. Vamos fugir da aparência do mal, da desobediência, porque traz consequências e ruim. Mas o Senhor só quer o melhor para nós. Portanto, assim diz o Senhor, segundo agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa, coisa muito horrenda fez ouvir, ó Virgem de Israel. Porventura leve o Líbano de leixará a rocha do campo ou esgotar-se-ão as águas frias que correm de terras estranhas? Quer dizer, porventura vocês não vão me obedecer? Porventura vocês vão ficar fazendo tudo de errado em terras estranhas? Vamos obedecer. Aquilo que desagrada a Deus, fuja da aparência do mal, porque tudo tem consequência, tudo tem um preço a ser pagado. Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso a vaidade que os fez tropeçar nos seus caminhos e na verdade antiga, para que andasse por veredas afastadas, não aprainadas. Ele diz aqui, contudo, meu povo tem se esquecido de mim. Quando é que a gente esquece do Senhor? Mas Beto, eu não esqueço do Senhor, esquece. Quando a gente deixa os caminhos do Senhor e trilha os nossos. Quando a gente acha que o Senhor não vai cobrar e começamos no pecado. Quando o Senhor diz vai por aqui, a gente vai por ali, porque a nossa carne diz que é melhor aquilo. A nossa carne nos leva para o abismo. Vamos orar e dizer, Senhor, me ajuda a fugir da aparência do mal, para que eu te obedeça, Senhor, e não perca as tuas bênçãos. É necessário que a gente ore com verdade, para fazerem
da sua terra objeto de espanto e de perpétuo assóbios. Todo aquele que passar por ela se espantará e maneará a sua cabeça. O Senhor disse: cuidado para que eu não venha com justiça. E quando eu entrar com minha justiça, todo aquele que vier vai se espantar. Outros vão balançar com a cabeça e dizer: quem era esse povo? Quem era esse homem? Quem era essa mulher? Deus sabe cobrar. Vamos entrar em obediência. Vamos deixar Deus trabalhar na nossa vida e vamos fazer o melhor para Ele. Com vento oriental os espalharei diante do inimigo, mostrar-lhe as costas e não o rosto no dia da sua perdição. Você já pensou coisa séria? Com vento oriental vou mostrar, quer dizer, vou entregar vocês aos teus inimigos e vocês vão ver o que vão acontecer e vocês vão perecer na mão dos inimigos. Em nome de Jesus, obedeça. Porque Davi, quando venceu Golias, ele disse: em nome do Senhor dos Exércitos. Ele partiu para Golias porque Deus era com ele. E Deus é comigo e com você. Desde que a gente não se afaste dele e não caia no pecado. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Cuidado, porque pecado tem nome. Pecado simboliza derrota, fracasso. E eu e você queremos as bênçãos do Senhor. Então disse: vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho dos sábios, nem as palavras do profeta. Vinde firmá-lo-ei com a língua e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Quer dizer, não escuta as palavras de Jeremias, o sacerdote, nem os conselhos sábios. Não escute nada. É a mesma coisa de eu agora estar falando da palavra e vocês não quiserem escutar. Tá nem aí, querer pecar, querer fazer coisas que abominam aos olhos do Senhor. Porque aqui Jeremias estava falando e o povo estava pecando. E o povo estava ignorando Jeremias. Os tempos são maus. Não ignore a palavra do Senhor, porque é a palavra que tem bênção ou maldição para você. Você e eu que tem que escolher ou bem ou mal. E eu tenho certeza que eu e você quer o bem para a glória de Deus. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz que contendem comigo. Jeremias está dizendo: olha para mim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque o Senhor manda da profecia esse povo, eles estão contendendo contra mim. Quem contende contra o ungido de Deus, o preço é alto. Não esqueça disso. Porventura pagar-se-á mal por bem, por cavarem uma cova para a minha alma? Lembra-te de que eu compareci à tua presença para falar a favor deles e para desviar deles a tua indignação. Aqui Jeremias disse: olha, Senhor, porventura vai pagar mal com bem? Age com esse povo, porque esse povo está me maltratando e eu só estou levando a tua palavra. Senhor, tem misericórdia de mim. Porque o profeta fala, mas tem hora que cansa. Claro que a gente não vai desejar o mal ninguém para ninguém, nem um servo para o outro. Mas obedeça a voz do Senhor. Quando o Senhor está falando com alguém, com você através de alguém, é para o seu bem. E aquela pessoa que está falando para você, o Senhor já falou com ela. No meu caso, o Senhor já me exortou para que eu te exorte também. Não eu, o Senhor usando minha boca. Vamos estar na vontade do Senhor, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Mesmo que esteja doendo o trabalhar dele, mas tem vitória. Isso é uma finalidade para o nome dele ser glorificado na minha e na tua vida. Seja enfermidade, desemprego, qualquer tipo de problema, rejeição da família, o Senhor está fazendo uma grande obra para deixar você ser um vaso de honra lá na frente. Glória a Deus. Portanto, entrega seus filhos à fome, entrega-os ao poder da espada e segue suas mulheres e roubados dos filhos, e fiquem viúvas os seus maridos, sejam feridos de morte, e os seus jovens sejam feridos à espada e à peleja. Aqui foi uma palavra dura, não é verdade? Que Jeremias estava pedindo ao Senhor, mas aquele povo estava passando dos limites. Mas o nosso papel não é pedir nada de justiça para ninguém. O nosso papel é falar do amor de Deus. O nosso papel é falar que o Senhor é bom
Ele tem o melhor para mim e para você. E a sua dificuldade é a minha de hoje, a tristeza de hoje é a alegria de amanhã. Deixa o Senhor trabalhar. Ele sabe o que faz. Ouça o clamor das suas casas, quando de repente trouxeres uma tropa sobre eles, porquanto cavaram uma cova para prender-me, amarraram laços aos meus pés. Aqui Jeremias estava falando também ao Senhor de tudo aquilo que aquele povo fez de maldade com Jeremias. Porque quem faz maldade com o próximo paga. A Bíblia diz que quem faz suas covas nela cai. Que eu e você possa fazer o bem. Que eu e você possa desejar o bem para o próximo, amar, perdoar. Porque lá em Mateus fala, se eu e você diz que ama Jesus e nunca viu Jesus, como é que a gente que vê nosso irmão não perdoa ele? Porque eu digo que eu amo Jesus, mas eu nunca vi ele. Mas o meu irmão eu sempre estou vendo. Aí eu guardo mágoa do meu irmão. Jesus não está nisso. Jeremias aqui pedia justiça pelo aquele povo porque não aguentava mais. E neste momento Jesus fala para mim e para você, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, que a gente se conserte, que a gente ame, que a gente perdoe, que a gente só queira o que é nosso, que a gente fique na posição de servo e de serva, que a gente entenda que o Senhor tem o melhor para nós. Se Ele não deu algo que tanta gente queria, é porque Ele sabe o que é melhor. E Ele sabe muitas vezes a gente está pedindo algo pensando que é um presente, que é uma coisa maravilhosa e uma pedra. Então vamos orar ao nosso Deus para nos ajudar a ficar em pé e de pé, para nos ajudar a obedecer Ele, porque esse povo estava muito desobediente e Jeremias não aguentava mais tanta afronta, tanta humilhação, mas chegou a hora que o Senhor cobrou. E o Senhor quer trabalhar na minha e na tua vida para uma finalidade. Se Ele está trabalhando na oleria, quebrando eu e você de alguma forma, é porque a glória da segunda casa será maior que a primeira. Não esqueça disso. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me. Não perdoes as maldades, nem apague o seu pecado de diante da tua face, mas tropece diante de ti. Trata-os assim no tempo da tua ira. Já pensou? Como é que eu posso dizer? O Senhor é justo juiz. Jeremias pediu tudo aquilo porque não aguentava mais. E porque ele sabia que Deus era amor, mas é justiça. Deus faz tudo que Jeremias pediu, ele faz. Mas ele não quer fazer isso. Ele não tem prazer em fazer isso. Ele tem prazer em abençoar a mim e a você. Ele tem prazer em ver a graça dele nas nossas vidas. Agora é necessário que a gente obedeça. Aqui Jeremias capítulo 20, verso 11, veja, escuta bem o que diz. Mas o Senhor está comigo como valente e temível. Quando a gente está em obediência, Ele está como valente e temível na minha e na tua vida. Pois tropeçarão os meus perseguidores, não prevalecerão. Os nossos perseguidores tropeçam e não prevalecem quando a gente está em obediência. Ficarão muitos confundidos porque não se houveram prudentemente. Terão uma confusão perpétua que nunca será esquecida. Isso aqui é quando a gente está na obediência. Quando a gente está na posição que o Senhor quer. O Senhor é que toma conta dos nossos inimigos. Agora, em nome de Jesus, deixa o Senhor trabalhar. Se deixa ser o vaso nas mãos do oleiro. Porque o que ele faz hoje, eu e você só vai entender amanhã. Para terminar, João 8, 36 diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho de Deus nos libertar, a gente é livre. A gente é livre para amar, para adorar, para perdoar, para respeitar. A gente é livre. Então, deixa o Senhor nos libertar de tudo que não agrada a Ele. Estamos na oleria dEle. Que Jeremias pediu justiça por esse povo porque não suportava mais. Mas no meu caso e no seu, o Senhor quer que a gente continue adorando com dor, com tristeza, com alegria, porque Ele está fazendo uma grande obra. E quando sair da oleria do Senhor, é só vitória. E aqueles que lutam contra mim e contra você, Ele está como valente, como general de guerra,
para dar vitória a mim e a você. Lembre-se, deixe Deus trabalhar na sua vida e que eu possa deixar, porque lá na frente a glória da segunda casa será maior que a primeira, na minha e na tua vida, amém? A paz do Senhor até amanhã e fiquem todos com Deus.